Bom, meu nome é Márcio Cotes, muito prazer de ter todos aqui conosco, né? Costumo dar saudações conforme um colega de trabalho, hoje ele fazia parte do escritório, já estamos no bate-papo aqui, né? Estou com o Rodrigo Santana, da NPD. Antes de mais nada, Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui. Antes de eu falar a saudação que normalmente eu dou em razão desse advogado que passou no escritório, que dizia que ele dava bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem nos ouve e em que momento aí do espaço, né? Porque isso aqui é um videocast, está gravado, agora estamos ao vivo, mas vai ficar aqui gravado, a gente já estava aqui no bate-papo. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui conosco para falar um pouquinho sobre regulamento, dosimetria, LGPD e um pouco além disso. Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado, Márcio. Obrigado pela oportunidade. Acho que nós, da NPD, a gente tem uma missão aí de levar a palavra da LGPD, né? É quase uma catequização, né? Praticamente uma catequização. E essas oportunidades, né? Quem nos convoca, assim, quem nos convida, a gente sempre faz um esforço para realmente aceitar. Tanto eu quanto o Fabrício na CGF, a gente está fazendo aí Na verdade, todo mundo aqui na NPD, a gente faz um esforço de participar ao máximo, porque acaba que é uma atribuição legal, né? Uma competência da própria NPD de essa questão da cultura da proteção de dados, de levar para toda a população, para os agentes de tratamento, enfim, é uma atribuição legal que a gente cumpre com o maior prazer, porque a gente entende da necessidade dessa discussão e eu estou à disposição. Obrigado pelo convite e vamos bora nessa aí. Muito bem. Eu gostaria até de aproveitar, então, o momento aqui e parabenizar, na verdade, a NPD com relação a essa questão, né, e essa postura que vem tomando, ajudando a entender, como eu disse, né, catequizar a sociedade quanto às questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Era uma dúvida, talvez, da sociedade, né, como é que a NPD ia atuar logo no seu início, e eu, sinceramente, me surpreendi positivamente com uma postura pedagógica e participativa nas discussões. Como você disse, é uma disposição legal, está previsto na própria LGPD como uma das funções da autoridade, mas tem tanta coisa que às vezes está na lei e que não é cumprida, que quando ela é cumprida, ela tem que ser ressaltada e parabenizada. Então, a gente agradece, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe, acho que o mercado todo sabe dos recursos escassos, né, para o volume e complexidade dos assuntos. Então, eu acho que vocês realmente se desdobram. Então, fica aqui o nosso agradecimento por estar aqui com a gente e colaborando nessa discussão toda, né? Para aqueles que não conhecem, né, o Rodrigo Santana, ele é coordenador de normatização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é uma das pessoas do momento, porque está saindo tantas normas, né, da NPD, tão esperadas também pelo mercado, que nada mais interessante do que ouvir, né, justamente quem coordena toda essa discussão e acaba colocando ali no papel essa regulamentação que a sociedade vai ter que seguir. E aí, Rodrigo, o nosso tema aqui de hoje é justamente falar do regulamento de dosimetria, mas sobre o ponto de vista dos atenuantes, né? Eu acho que se faz muito marketing do terrorismo e, às vezes, a gente tem que, obviamente, falar um pouquinho daquilo que é boa prática, daquilo que, de fato, atenua, daquilo que, de fato, pode colaborar numa eventual fiscalização, né? Eu costumo dizer que a questão de privacidade de dados para as empresas não é um problema a ser resolvido, e sim uma condição a ser administrada, né? Ela é uma coisa que não se resolve por si só. Ela tem que ser lidada e tratada diariamente, o tempo todo. Então, é muito importante a gente saber quais são essas práticas que devem ser adotadas no dia a dia, a fim de, eventualmente, numa situação ou outra de um incidente de privacidade de dados, ter ali atenuado
uma eventual sanção. Mas eu acho que o primeiro passo a ser dado aqui no nosso papo é justamente entender o que é a dosimetria em si. Então, você poderia explicar para a gente o que é o regulamento da dosimetria e qual é a finalidade, mais ou menos como ele funciona? Sim, posso sim. Esse regulamento de dosimetria, né, que foi aprovado pela Resolução 4, ele é uma parte, vamos dizer assim, uma parte de um arcabouço regulatório, né, voltado para essa questão da conformidade com a LGPD, que faltava para uma atuação mais efetiva da própria autoridade. Então, por que eu digo que é uma parte? Porque se você pegar a Resolução 1, que aprovou todo o processo de fiscalização, e ali a gente trouxe bastante uma visão da regulação responsiva, ou seja, a gente vai atuar muito com relação à conduta do agente. Então, se o agente, ele, de início, ele já for um agente que ele regulariza a situação, cada vez mais você ou não vai ter uma penalidade, ou você vai ter uma penalidade menor. Então, a primeira etapa desse processo de fiscalização são as chamadas atividades de orientação. Então, são atividades que a fiscalização aqui da NPD, a CGF, ela atua mais no nível de orientação, ou seja, tem um caso concreto que chega aqui para a gente, ela vai analisar o caso e vai soltar algumas recomendações. Faça um relatório de impacto de proteção de dados, analise isso. Ou seja, ela ainda está numa linha de você estar soltando orientações. Uma outra etapa, né, que também está prevista no regulamento de fiscalização, são as atividades preventivas. Ou seja, a fiscalização já identifica um problema ali e ela já fala, agente, você precisa fazer um plano de conformidade. Então, ela aplica um plano de conformidade, coloca ali as atividades, faça isso, isso, isso. Aí eu já tenho um prazo, ou seja, eu já estou com um enforcement um pouco maior para que aquele agente de tratamento ele se adeque. Uma outra etapa que a gente já chama, que é a atividade repressiva, que é exatamente já a parte de sanção. Ou seja, esse regulamento ele vem exatamente para colocar, né, por um método, uma metodologia, deixar de forma proporcional uma sanção de acordo com a infração e também de acordo com a conduta do agente de tratamento. Então, quando você até citou a questão da atenuante, né? A atenuante ela é importante porque se você analisar os critérios, quanto mais cedo aquela irregularidade for sanada, ele vai ter um atenuante maior. Porque, na verdade, o grande norte da regulação responsiva, falando de uma maneira mais prática, é você conduzir, né, a gente quer colocar o agente em conformidade com a LGPD. Né? A orientação aqui da NPD, o próprio presidente já falou várias vezes isso, a gente não quer ficar gerando multas, gerando sanções. Não, o objetivo aqui, primeiro, é regularizar para quê? Para que você fique em conformidade com a LGPD, mas principalmente que o titular de dados, o tratamento de dados do titular de dados seja feita de uma forma adequada e em conformidade com a lei. Né? Então, a gente vai observar os princípios, o princípio de finalidade, o princípio da necessidade, de adequação, vai olhar a hipótese legal, se foi feito na hipótese legal adequada, e aí depois disso alguns instrumentos, a questão do encarregado, a questão do relatório de impacto, aí você tem comunicação de incidentes. Então, existem o registro, por exemplo, do tratamento de dados. Então, existem os diversos instrumentos que a própria LGPD trouxe que a gente orienta com relação a esse ponto. E a nossa ideia é que o agente esteja trabalhando em conformidade com isso. É lógico que vai chegar um determinado ponto que para aquele agente que não está atendendo, e aí o processo, o regulamento de fiscalização, ele trata isso, caso o agente de tratamento ele não saneie, ele não vá lá e corrija aquela irregularidade, aquilo já vai ser considerado como agravante, ou seja, ele vai sofrer uma penalidade maior. Então, esse é o jogo que foi construído
nesses regulamentos para orientar o agente de tratamento a atuar de uma forma mais responsiva e em conformidade com a LGPD. Perfeito. Quando saiu a resolução 1, e nós aqui do escritório fomos analisar, a gente ficou com a impressão que a intenção da ANPD era aplicar algo que é muito novo, até mesmo na iniciativa privada, que é o que hoje em dia se chama de auditoria constante, ou a auditoria, uns chamam eterna, né? Porque antes a fiscalização, a auditoria, enfim, seja lá o que for, ela batia uma foto, né? Ela ia lá e batia uma foto, dependendo do que saía ali na foto, você tinha consequências ou não. Hoje, me parece, quando a gente analisou a resolução 1, que a gente ficou com essa impressão, que se faz, na verdade, um filme e não uma foto. Então, eu entro, né, identifico, aí eu oriento. Fiz a orientação, depois eu volto. Se não resolveu algumas coisas, eu coloco atividades com prazo para você cumprir. Se porventura chegou ao ponto de você não tomar nenhuma providência, aí eu entro com uma questão mais repressiva, né, usando o poder coercitivo do Estado, previsto em lei, e aí então eu aplico algum tipo de sanção dentro das que estão previstas ali na LGPD. Então, a gente achou moderno isso, né? Onde ficou claro que o objetivo não é já pular para a última etapa de aplicar multa, mas sim usar o instrumento fiscalizador para, digamos, empurrar o agente para um estado de conformidade, né? Se ele vai ser negligente e não atender às orientações prévias ou cumprir e exercer as atividades que foram colocadas com prazos determinados, essa negligência por parte do agente de não fazer o que se orientou ou o que se pediu, que vai causar uma determinada sanção, né? Então, isso é importante, por quê? Porque o mercado vive muito do que um fala e o outro repete, né? Existe muito o que eu chamo de efeito manada. Só que eu acho que você tem que ouvir da fonte, né? E acho que aqui está ficando claro, né? A fiscalização, ela é um filme, ela ele tem um passo a passo, ela só vai indo para um outro estágio se porventura você não faz nada. E acho isso muito interessante. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando do estágio mais agudo. A gente está falando do estágio, neste momento, da dosimetria, do estágio mais repressivo, né? E aí, sim, a dosimetria ela tem esse papel de dar a dose do remédio ali, qual que é a dose da sanção. E aí, falando de dosimetria propriamente, Rodrigo, como é que funciona esse regulamento de dosimetria? Por favor. O regulamento, né, desde quando nós começamos a discutir aqui, ele foi um regulamento onde a equipe de projeto teve que se debruçar muito, a própria consulta pública teve mais de 2.500 contribuições, então ele foi um regulamento muito discutido. Mas a lógica implementada, até com base, né, no artigo da LGPD, que fala, o artigo 52, que fala da questão dos tipos de infração, então a gente tem lá advertência, multa simples, multa diária, publicização da infração, que é uma sanção que é até importante deixar claro que ela não é uma publicação no DOU, não, ela é a divulgação daquela infração, ou seja, a gente tem a noção que essa sanção ela é uma sanção que tem um poder de impacto muito grande com relação à imagem do agente de tratamento. Né? E aí, descendo, a gente tem bloqueio de dados, eliminação de dados, suspensão parcial, temporária e a proibição do tratamento de dados. Então, assim, é uma série de tipos de sanção que são previstas na lei e também, na própria lei, trouxe a questão dos quais seriam os critérios que a ANPD deveria utilizar naquele cálculo de sanção. Então, com base em tudo isso, com base nesses critérios e com base... Aí um dos critérios, por exemplo, é a questão do faturamento. Né? O outro critério é a questão de reincidência. Enfim, tem uma série de critérios que foram dispostos e que, em cima disso, a gente construiu o regulamento. E aí o regulamento, para cada tipo de sanção, e principalmente para a sanção
de multa simples, que é uma sanção que está relacionada à gravidade, né? É interessante também a gente construir que existe um artigo central, que é um artigo que ele traz a diferença do que são os tipos de infração. Então, você tem uma infração leve, uma infração média e uma infração grave. A infração leve vai ser aquela que quando ela não é nem média nem grave. Já a infração média é aquela que afeta significativamente interesses e direitos dos titulares. Esse é um termo que a gente vem discutindo bastante, porque ele apareceu no regulamento do agente de tratamento de pequeno porte para a gente usar como um tratamento de alto risco. Ele é algo que é um critério que ele tem um peso muito forte, porque ele está relacionado ao exercício de direito do titular, a um dano material, um dano moral, e a gente, né, aqui dentro da CGN, dentro da NPD, a gente vem trabalhando exatamente com a intenção até de publicar um guia para esclarecer com relação a essa questão, por exemplo, trazer maior clareza, né, da gravidade de afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares. Então, caso ele afete isso, ele já tem uma classificação de média. E, indo para o segundo passo, existem outros critérios específicos que nós colocamos, que aí ele tem a classificação como uma infração grave. Né? E quais seriam? A gente tem a relação, né, no artigo, um deles, por exemplo, é a questão da larga escala, outro critério é a questão dos dados sensíveis, e uma série de itens que nós colocamos, né, a questão de ter reincidência, que leva a uma infração ser grave. Então, a infração sendo grave, ela pode ser aplicada à multa. A multa, né, como é que é feito o cálculo da multa? A multa ela vai ser feita com relação ao faturamento, como está previsto na lei, ao faturamento do agente de tratamento. Esse faturamento, né, você tendo o enquadramento, se é leve, se é médio, se é grave, existe uma tabela, um percentual, e esse percentual ele tem um máximo mínimo. O que faz isso, o que faz essa régua correr vai ser o grau do dano. Então, avalia-se o grau do dano, e dali você vai chegar num percentual do faturamento. Esse é a alíquota. Em cima dessa alíquota, você vai para o valor base da multa. Você calcula, existe a forma para calcular o valor base da multa. Aí, depois disso, você vai e aplica. Existe o limite também legal de 50 milhões, né, os 2%, mas também limitado a 50 milhões, então a gente aplica isso. E ali você vai aplicar. Por infração, né? Então, por infração. Né? Então, esses 50 milhões pode ser mais, se tiver mais de uma infração, né? Se tiver mais de uma infração, pode ser mais. Verdade. E aí você vai aplicar as atenuantes, as agravantes, e, por fim, as atenuantes, e vai chegar num valor final daquela multa. Legal. Perfeito. Eu acho que agora a gente entra no ponto realmente aqui do nosso bate-papo, né? A gente fala muito dessas questões do agravante, né? Então, é reincidente, é dado sensível, né? Não seguiu orientação, não seguiu atividades que a gente colocou lá, a fiscalização colocou, né? Tudo isso vai agravar. Mas eu acho que às vezes a gente está falando um pouco, talvez, daqueles que querem fazer o correto mesmo diante de um problema que eventualmente estão enfrentando, que é ter uma postura que atenue eventuais incidentes. Você pode descrever algumas situações que vão ser levadas em consideração como atenuantes e o porquê elas seriam atenuantes? Sim, vamos lá. Sim. Isso está até previsto no regulamento. Então, você pega, por exemplo, no caso de cessar a infração. Se você cessar a infração previamente à instauração do procedimento preparatório, você vai ter um atenuante de 75% do valor daquela multa. Ou seja, é o estímulo para que, antes mesmo que a própria ANPD comece a atuar, você vai ali e já assume, né? Você
você vai assumir aquela irregularidade e vai lá e sanciona. E aí eu tenho 50% quando, após o processo ser instaurado, né, até a decisão de primeira instância, que você vai lá e regulariza aquilo, você também já vai ter um atenuante de 50%. E aí tem a questão de 30%, quando é após essa decisão de primeira instância, até, no caso de uma prolação dessa primeira instância aí, você vai ter de 30%. Então, assim, o objetivo, né, principal é encerrar essa infração que pode estar ocorrendo. Né, um outro caso também que a gente pode trazer aqui, são esses casos onde você implementa medidas capazes de você mitigar o efeito dessa infração. E o que tem isso a ver? Olha, sei lá, eu tive tive alguma infração aí não é o caso de um incidente de segurança, porque o incidente de segurança ele não é uma infração, mas vamos pensar aqui, teve um vazamento, e esse vazamento eu já tomei as minhas ações adequadas para mitigar o efeito que isso poderia trazer para o titular de dados. Isso, para a NPD, isso demonstra que, porque um vazamento ele pode acontecer, é um risco que existe, e ele pode acontecer em qualquer momento. Mas isso já demonstra para a autoridade que a preocupação que o agente de tratamento tem com o seu titular de dados. Isso é muito importante e está previsto aqui na própria regulamentação. Ou seja, você tem 20% de atenuante, né, caso você tome alguma medida antes mesmo da instalação do procedimento preparatório aí. E, no caso aqui, por exemplo, 10% se depois de aberto o processo sancionatório. Então, assim, é para demonstrar que a NPD ela está muito, muito focada em você cessar a sua infração e também você evitar ao máximo que alguma irregularidade que você possa ter, né, no seu tratamento, né, fazer um tratamento de forma inadequada, com algum tratamento automatizado que cause alguma discriminação, alguma coisa nessa linha, que você vai lá e regulariza aquilo quanto antes. Então, esse é um ponto importante. Resumindo o que você acabou de descrever, está relacionado a cessar o ato infrator o quanto antes, né? Quanto antes eu parar de fazer aquilo, vai ter atenuante. Se eu demorar para tomar alguma providência, o atenuante vai ser menor, e aí pode ser até que nem atenue, né? Pode ser que até que a multa seja cheia ou coisa que o valha. A outra questão não é só cessar o ato infrator, é mitigar os riscos que aquele ato ou aquela incidente causa no titular. Né? Então, um vazamento de dado pessoal, que aí é um problema de segurança, mas é um incidente de privacidade. Né? Alguém está tratando o dado de forma inadequada ao simplesmente acessar o dado. O que você fizer, porque nesse caso você não tem o que fazer para cessar, né? O vazamento já vazou. Mas o que você fizer para mitigar o prejuízo, né, diminuir o risco do titular, também vai ser considerado. Então, o cessar e o diminuir o risco. Mais alguma categoria que vai ser considerada como atenuante? Ou, basicamente, parar o que está sendo feito de errado ou diminuir o efeito deste algo errado que você fez? Não, basicamente, os principais são essas duas, é o core que nós trouxemos no artigo. Né? E só lembrando também, vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, de relatório de impacto e proteção. Digamos que você faça uma divulgação de algum dado, alguma informação, pensando até num órgão público, ou até mesmo uma divulgação que o agente privado está fazendo. Quando ele faz uma divulgação de alguma informação dessa, realmente ele tem que avaliar o risco que ele está proporcionando para o titular de dados. Então, como é que ele vai avaliar esse risco? Ele vai avaliar o risco com base em um relatório de impacto, em toda uma avaliação de risco. Ele precisa mapear o dado, ele precisa entender quais os dados que ele está tratando, se aqueles dados são sensíveis,
qual é o impacto que pode trazer para o titular de dados, ele precisa ter uma governança em cima disso, ele precisa ter itens de controle de segurança para resguardar tudo isso. E aí, quando ele faz essa divulgação, ele precisa ter essa plena noção. Então, digamos que você identifique, ele fez uma divulgação, aquilo causou alguma irregularidade, você tá percebendo que ele invadiu a privacidade de alguém, a proteção de dados ali, né, esse direito fundamental, e causou algum dano. Então, isso vai ser analisado. E dali você pode ter algumas recomendações ou até mesmo a aplicação de uma sanção. Aí a gente vai analisar o caso concreto. Então, eu quis trazer esse exemplo porque nas nossas discussões, assim, o incidente de segurança por si, ele não é uma sanção. É importante deixar isso bem claro, porque senão as pessoas começam a pensar que um incidente, então, é uma infração. Não, o incidente de segurança, no caso aqui um vazamento de dados, ele não é uma infração. Ele não está caracterizado como uma infração. Ele pode se tornar uma infração? Pode. A gente abre um processo que nós chamamos aqui de comunicação de incidente de segurança, ele vai ser analisado. Na verdade, quando você analisa um incidente de segurança, você pode até aplicar algumas determinações que são até mais pesadas do que uma sanção, eu acredito, mas ele não é uma sanção. Mas dali pode ter uma sanção. Por quê? De repente você vai lá e observa como é que estão os seus itens de controle de segurança. Não, eu não estou fazendo isso são itens básicos. Aí você vai e pode, até pelo artigo 46, né, pelo não estar cumprindo ali requisitos básicos para garantir uma proteção daquele dado, ele pode ser sancionado, mas aí é o processo sancionatório, onde você tem a questão da ampla defesa e contraditório, então ele vai poder se defender, né? A própria NPD ela vai oficiar, ele vai se defender, e aí é o trâmite normal de todo o processo sancionatório que acontece. Mas assim, eu quis só trazer esses dois exemplos para deixar bem claro realmente essa diferença. Tá? Não, e sem dúvida, até mesmo porque a questão de vazamento, ela tem outras discussões jurídicas até mais espinhosas, né? O Superior Tribunal de Justiça recentemente julgou que o mero vazamento não gera o dano moral presumido, né? Isso Exato. precisa ter o dano efetivo para a gente falar de indenização. E não o que acontece, aí é minha opinião, tá? Infelizmente, no entendimento do Código de Defesa do Consumidor, né? Que às vezes, por exemplo, o e-commerce entrega um produto com um dia de atraso e, infelizmente, na minha opinião, data máxima vênia, com todo respeito à jurisprudência contrária, alguns estados diz que o mero atraso é dano moral presumido. Quer dizer, às vezes o shampoo chegou com um dia de atraso e o e-commerce está pagando indenização de algum dano que se presumiu que existe, né? Então, graças a Deus, no meu ponto de vista, mais uma vez aqui, assumo, né, a minha posição intelectual aqui, pelo menos a parte de privacidade não, pelo menos de início, não está indo para esse caminho, né? Um ponto e aí, importante só um ponto importante sobre isso, Márcio, que é uma visão muito que na NPD nós temos, que é o impacto que isso pode causar ao titular de dados. Acho que esse que é o grande X da questão. É o risco que realmente que o titular de dados pode sofrer. Se, por exemplo, for um vazamento de dados, CPF, nome, falar que aquilo ali está colocando em risco, no caso aí que você apresentou de atraso de um produto de shampoo, eu acho que tem que se avaliar mesmo o quanto que isso vai trazer de impacto na vida. Acho que por isso que a gente sempre fala que tem que analisar o caso concreto, tem que analisar todas as variáveis, todas as evidências que o caso está apresentando. Né? Perfeito. Espero que no dia a dia façamos isso, digo, o judiciário até mesmo, né? Porque eu costumo fazer a piada nas aulas que eu dou esse exemplo do shampoo, só vejo dano moral se porventura, né? A pessoa tinha um evento, um casamento, o produto era para, de repente, deixar o cabelo num penteado que ela queria. Aí eu posso até pensar em algum tipo de dano nesse sentido, mas isso só para ilustrar que é o que você falou, tem que se analisar o caso concreto. Dano moral presumido como algo automático, teve vazamento, dano moral. Me parece que é subverter completamente, né, a ordem jurídica, não é nem da lei, não, é do sistema inteiro.
Mas aí, voltando a um ponto também extremamente interessante que você falou, porque você falou que os atenuantes estariam basicamente no cessar a ilegalidade e mitigar o prejuízo que ela causou. Mas aí você deu alguns exemplos também de análise de medidas preventivas que vão ser verificadas para saber se aquela empresa ela negligenciou desde o começo a situação, né? Ou Sim. ela tomou todas as medidas que ela poderia tomar de boas práticas, mas aconteceu. Isso vai ser também uma terceira categoria de atenuante ou não está previsto na dosimetria? Olha, a atuação do... Se não tiver, Rodrigo, desculpa te cortar aqui, a gente pode fazer um adendo aí, né? Não tem o porquê da gente, de repente, não pensar aí, né? Mas vamos lá, só brincando aqui. Não, eu acho assim, acho que isso, na avaliação do caso concreto, acho que tem que ser levada essa consideração, até levando todo a composição do processo de fiscalização, né, o processo de fiscalização e sanção. Né? Ele é gradativo, a própria LGPD já traz isso, a sanção é gradativa, então se você tem toda uma intenção de correção, de utilizar, lembrando, atividade de orientação e atividade de prevenção, nem sanção são classificadas. Então, assim, ali a gente nem está falando em multa, em nada, né? A gente só está soltando uma determinação que, teoricamente, tem que ser cumprida, né? Ela tem que ser cumprida na prática. Então, essa visão, analisando o caso concreto, acho que deve ser levada em consideração pela fiscalização quando estiver avaliando o cálculo aí da sanção e tudo mais. Uhum. Legal, eu acho que valeria, aí fica só a minha sugestão também, né, a gente participou dos debates, da elaboração da lei, todo mundo que acompanha um pouco do nosso trabalho sabe o quanto que a gente defendeu, né, o legítimo interesse como base legal, desde que seja um legítimo interesse, né, porque aí é o que eu sempre falei, uma coisa é o que está na lei, outra coisa é de que forma vão se aplicar isso, tanto de um lado quanto do outro. Mas é óbvio que o legítimo interesse, aí só dando um exemplo, era algo fundamental, porque né, eu cheguei a comentar isso né, no Senado Federal, que ao mesmo tempo que a gente tem a privacidade como direito fundamental, a gente também tem um sistema de sociedade pautado na atividade econômica, pautado na livre iniciativa, né? E que não adianta a gente desequilibrar demais também essa balança, ou a economia digital brasileira deixa de existir, né? Então, a gente tem que achar o equilíbrio entre as duas coisas, mas também não dá para ter uma economia digital pujante, né? Invadindo a privacidade de todo mundo. Então, é esse equilíbrio que precisa ter. A LGPD, só te cortando um pouco, imagina, me perdoa, mas assim, como a gente gosta do tema, a gente, quando falam assim, a gente já quer discutir. Isso aqui é um bate-papo, né, Rodrigo? Isso aqui é um podcast, então sinta-se à vontade. Vamos lá. Faz de conta que ninguém tá vendo, tá tudo em ordem. Assim, quando a gente pega a LGPD no artigo 2º, a gente percebe que trata dos fundamentos, a gente percebe que busca-se esse equilíbrio que você comentou. Né? Eu tenho lá a autodeterminação informativa, onde o titular ele tem acesso ao que realmente está sendo feito com seus dados, né? Pode até levar no limite dele ter controle sobre os dados, mas pelo menos a informação, ele saber o que está sendo feito. E também você tem a questão da privacidade, a questão da liberdade de expressão, e também você tem a questão econômica, né? Que é você desenvolver a parte da economia digital, e que quando você observa transferência internacional, por exemplo, né, que está previsto na LGPD, é algo que, se nós não regulamentarmos, que se nós não tivermos preparados, o Brasil está fora desse fluxo internacional de dados e vai estar tendo alguns problemas. Então, assim, eu acho que esse conjunto, esse equilíbrio que os regulamentos eles buscam trazer, que eles vão buscar trazer na medida que a gente for discutindo e publicando os regulamentos aí, as resoluções. Sem dúvida. É que eu acho, Rodrigo, e aí vai um elogio, que na parte de regulamentação, né, de normatização, que é a sua área, estamos indo muito bem, e você sente esse equilíbrio. Mas eu vou repetir a mesma coisa que eu repeti num evento da revista Exame, quando me chamaram, que inclusive convidaram o Snowden, ele entrou, obviamente, online, né, para esse evento, só não sei o porquê que chamaram o homem, mas tudo bem.
porque estamos falando de um outro assunto, que é privacidade de dados. Mas aí tem também o aspecto, né, de expor o porquê que estavam invadindo a privacidade dos outros. Mas, enfim, ali eu comentei que, assim, a lei, ela prevê esse equilíbrio, a lei, né, eu, particularmente, se fosse chamado para dar uma nota para a lei, eu sou advogado, sou jurista, e eu posso dar minha opinião, até onde eu sei, o país é democrático, né, liberdade de expressão. Eu dou uma nota 8 para ela, né, acho que tem coisas que poderiam ser diferentes, mas dentro de todo o processo democrático de discussão, passamos bem, nota 8, no meu ponto de vista. Mas a minha preocupação não é só a qualidade da lei, né? E foi o que eu falei no evento. O que me preocupa agora é como vão aplicar essa lei, né? Como vão interpretar essa lei. E se essa interpretação, ela também não vai ser desequilibrada e, invariavelmente, para mim, a analogia é o Código de Defesa do Consumidor, que muitas das vezes diz uma coisa, tenta buscar uma defesa, assim como a LGPD, daquilo que é o hipossuficiente, mas sem esquecer que existe um certo equilíbrio aí a ser considerado na aplicação, né? Então, a normatização está vindo muito bem. Vamos ver se o pessoal segue aí na aplicação da norma. Isso em todas as vertentes. Eu acredito que, assim, pensando na aplicação, em termos a NPD como, né, órgão na esfera administrativa, um órgão que vai construir as suas jurisprudências diante das decisões do Conselho Diretor no âmbito, na esfera administrativa, não vai ser um grande norteador, um orientador para a atuação até de outros poderes, porque acaba que aqui estão realmente os especialistas que lidam com esse tema, assim, a gente espera que, e pensando numa atuação mesmo da NPD, acredito que as interpretações, as aplicações, elas vão ter um equilíbrio aí sensato, mais efetivo, né? Da NPD eu estou confiante. Estou confiante que se seguir da forma que está, vai ser assim. Só que, de novo, só a minha opinião, acho que a NPD ela vai orientar esse entendimento dos outros órgãos sancionadores, mas quando você fala, né, de um Estado democrático, e eu costumo brincar, quem resolve aqui é o homem e a mulher da capa preta, ou seja, é o judiciário, eles têm que encaixar isso dentro de um sistema maior. Quando você encaixa isso num sistema maior, né, e você interpreta que grande parte dos tratamentos de dados se dão em relação de consumo, aí eu já não sei se o negócio fica tão equilibrado assim, né? Então, eu estou aguardando um pouco mais, porque eu acho que isso vai além da estratosfera, né? Passa a competência da NPD, e isso ainda tem um caminho dentro do sistema democrático que vivemos mais para cima, né? E pensando no sistema regulatório como um todo, faz parte do jogo, né? Faz parte do sistema, esse equilíbrio também, o judiciário, às vezes, olhar de um outro ângulo e apontar algumas orientações, algumas determinações que a própria NPD pode rever, enfim, toda essa questão faz parte do jogo, e o judiciário como um sistema até de controle, né, de atuação de uma autoridade ou de uma agência reguladora, acho isso tem seu lado positivo. Sem dúvida nenhuma. Acho que você está no seu papel, você é muito educado em colocar as coisas, só que eu estou no meu aqui como advogado. Então, eu acrescento 3 pontinhos. Nem sempre o judiciário faz da forma mais adequada, mas isso aí é só um advogado falando. Por isso, chamo aqui a atenção dos meus colegas juristas, juízes, desembargadores, ministros, que eu tanto respeito, para, de fato, pensar neste equilíbrio todo que a NPD está passando na normatização e que muito provavelmente vai passar na própria fiscalização, a depender das pessoas que estão aí. Mas aí, sei que seu tempo é curtíssimo. Voltando lá aos atenuantes, né? Você falou que medidas preventivas vão ser levadas em consideração, né? E aí eu acho que vale a pena a gente colocar para o pessoal que elas vão ser levadas em consideração em 2 momentos. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, a gente está aqui para aprender juntos. Ela é levada em consideração antes da sanção, quer dizer, lá na fase de orientação, lá na fase de atividades, vamos chamar saneadoras, né, para resolver e não sancionadoras, porque são medidas preventivas que vão ser analisadas naquele momento. Um segundo momento vi que você fez tudo aquilo, às vezes até um pouco mais, mas
acontece, né? Incidentes acontecem, né? Dentro de uma atividade, às vezes, empresarial, que seja, né? É uma atividade de risco. E, infelizmente, a gente vive, né, dependendo muito de pessoas, processos e tudo mais. Essas medidas preventivas também vão ser analisadas na hora de aplicar propriamente a sanção, pelo que eu entendi. Ou não, entendi errado. Vamos lá. Digamos que ele tem alguma possível irregularidade com relação à LGPD. Então, a fiscalização vai lá e determina, né, já no nível de atividades preventivas, olha, o teu plano de conformidade faça isso, 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 isso. Se ele cumprir todo esse plano de conformidade, para que ele esteja adequado à LGPD, lembrando que o plano de conformidade, as atividades preventivas sempre vão estar ligadas a essa possível irregularidade, então, a partir dali, não tem mais o que ser feito com relação à sanção. Provavelmente o processo vai ser arquivado, porque você correspondeu, você atuou. Caso, né, o agente faça, digamos que ele não cumpra tudo. Ele cumpriu 75%, mas faltou uma parte. Observa-se que a irregularidade onde foi apontada, onde a NPD soltou uma determinação de correção e não fez, aí vai se abrir um processo sancionador. Esse processo sancionador, quando ele for o cálculo da sanção, aí vai levar em consideração o fato dele não ter cumprido, a determinação, e aí vai ser um agravante. Ou seja, a lógica vai estar mais nessa linha. Tá, e se o incidente aconteceu nos 75% do que ele fez? Porque acontece, assim, a gente garantir que mesmo tomando todas as medidas não vai ter algum tratamento de dado inadequado, até as boas práticas, né, que dizem que são boas práticas, ISO, NIST, etc e tal, no meu ponto de vista, e hoje, pelo jeito, eu estou afiado, hein? No meu ponto de vista, elas também têm as suas falhas, né? Porque se analisa muito, até em cima da própria ISO de auditoria, evidências e amostras, né? E se analisa muito documento gerado. Existe o que a gente chama de um programa de conformidade de papel, não é nem no papel. Ele é de papel, porque aquilo não comprova que, numa situação real, a organização cumpre a LGPD. Aquilo comprova que ela tem uma documentação estruturada, que faz sentido e tudo mais, mas não comprova exatamente que, numa situação real, ela consegue reagir. Então, a minha preocupação é, fiz tudo o que foi solicitado. Mesmo assim, aconteceu um incidente. Isso vai ser levado em consideração? Olha, acredito que a pergunta tem até que ser endereçada mais realmente à fiscalização, mas, assim, no meu entendimento, avaliando o caso concreto, né, avaliando as evidências ali, se realmente ele tomou alguma ações para buscar conformidade, né, e diante daquilo evidenciou mais alguma coisa, alguma outra irregularidade, tem que avaliar, no caso concreto, por quê? Porque primeiro você tem que ver se está relacionado à mesma infração, de repente até algo de um outro artigo, de uma outra infração, aí já é até um outro processo sancionador e não esse. Então, essa avaliação ela é muito específica no caso concreto, mas eu, assim, uma visão minha, né, um ponto de vista meu, aí acredito que deve ser levado em consideração exatamente por toda essa construção responsiva que o regulamento propõe, né? Que ele trouxe. Eu acho, aí só vai uma sugestão, né, uma crítica construtiva, que o regulamento, nesse aspecto, ele poderia ter deixado mais claro. Né? Se o incidente ele é pautado, mesmo ao se verificar que foi feito tudo o que era possível, porque eu posso te enumerar pelo menos aqui umas 4, 5 situações que, mesmo você tomando todas as medidas, pode ter um incidente de privacidade de dados, né? Porque essa falha ela pode vir desde um terceiro mal intencionado, que, por mais que eu tome todas as medidas, não existe segurança 100%, né? Infelizmente, nem os prédios de órgão público estão 100% seguros e a gente tem tido prova disso. Então,
não existe essa segurança a 100% e plena. Então, eu acho que talvez o regulamento devesse deixar mais claro, ou criar até mesmo essa terceira categoria, fora o tempo para você sanar e mitigar o risco, a análise se você previamente fez tudo o que estava a seu alcance. Porque fica claro que, se você fizer tudo, pode ser que não tenha nem sanção. Mas se você fizer tudo, pode ser que tenha realmente um incidente ou outro, né? Porque, para mim, a dúvida era justamente essa. Para mim, não tinha ficado claro nem em que momento todo esse trabalho que muita empresa fez ia ser levado em consideração. E aí você me explicou, ficou claro. Ele fica por causa do regulamento 1. Então, lá na orientação, a gente vai trabalhar juntos, ali nas indicações de atividades que você deveria fazer dentro de um prazo. Mas na hora da dosimetria, para mim, não ficou tão claro assim, né, de que o pessoal, ao usar a normatização, o pessoal da fiscalização, ao usar a normatização, tenha, por força de norma, e não só interpretação, considerar que a empresa empreendeu todos os esforços possíveis, previamente, não negligenciou, mas aconteceu, né? Aí só fica aí o meu comentário aqui no nosso bate-papo. É que no caso de um incidente de segurança, como eu disse, ele não é classificado aqui na NPD nem como uma infração, né? Digamos que você tomou todas as medidas que a NPD, diante de um tratamento, ela identificou, e um incidente de segurança, né, que é um evento adverso, um evento que não foi controlado, que você não sabia, foi algo inesperado, aconteceu. Então, teve um vazamento de dados. Tá? Esse incidente de segurança ele é comunicado para a NPD, e aí a NPD, num processo de comunicação de incidente de segurança, vai avaliar e vai tomar vai avaliar se precisam de outras medidas a serem tomadas. Então, só para a gente deixar essa diferença. E no caso, né, de medidas onde a ANPD determinou que, como você já bem falou, medidas preventivas que o agente tomasse, ele tomou, então, nesse caso, você vê que ele está em conformidade com a LGPD diante do que nós estamos propondo, né, estamos determinando que ele faça, esse processo ele pode ser arquivado, né? Isso está previsto no regulamento. Muito bem. Eu tenho uma última pergunta para fazer, eu vou fazer para você, mas também gostaria de ter a oportunidade um dia de fazer ao coordenador de fiscalização, né? As empresas, pelo menos uma parte da iniciativa privada, assim como de órgãos públicos, né, investiram tempo, dinheiro, né, em elaboração de programas de conformidade ao LGPD, com implantação desses programas, né? E na fiscalização, eu acho que esse é um dos pontos a ser analisado, né? O que você fez, como você fez, com quem você fez, né? O que você considerou. Mas isso está muito mais lá na resolução 1. Né? Então, a minha pergunta vai mais naquela fase orientativa e de apontar atividades. A norma, ela diz mais ou menos qual é o padrão a ser considerado para entender que um programa de privacidade está de acordo ou precisa ser melhorado? Eu acho que isso vai ser muito, assim, a gente vai construir um arcabouço regulatório com outros regulamentos que vão dar também um suporte quando você for avaliar que aquele programa de governança, de proteção de dados, de privacidade, ele está sendo executado, ele está em conformidade com a LGPD. Então, quando a própria ANPD solta algumas orientações, ela vai soltar orientações com base na LGPD, com base em regulamentos, com base em guias que nós estamos soltando, que são guias de orientação, né? E também com base nessas melhores práticas internacionais, nessas recomendações internacionais, que você já até comentou aí, ISO, NIST, CIS, que são as práticas de mercado. Então, essas boas práticas, assim, com certeza, né, a ANPD, analisando um caso concreto, ela vai a fiscalização, no caso aqui, ela vai levar em consideração exatamente
todo o arcabouço que a gente já está construindo, que é da própria NPD, e também, caso não, por exemplo, vamos falar aqui de regulamentar, isso está previsto na LGPD, regulamentar requisitos básicos para a segurança da informação. É algo extremamente complexo quando você pensa no universo de agentes de tratamento. Você tem agentes de tratamento que são big techs, você tem agentes de tratamento que são mercados, enfim, comércios pequenos. Então, a gente tem escola, a gente tem saúde, a gente tem sistema financeiro, é um universo muito diverso. Então, para você definir requisitos básicos, é algo muito complexo, está previsto até na agenda regulatória, a gente definir esses requisitos, mas digamos que a própria NPD está avaliando ali um incidente de segurança, ela precisa minimamente ter alguma consideração, ela ainda está se baseando nessas práticas. Então, assim, acho que é todo esse conjunto, né, de regulamentos da própria LGPD e de guias que a NPD se baseia para as decisões aí. Legal. Para soltar as orientações. Legal. Eu não posso perder a oportunidade, estando com o coordenador aqui de normatização, de comentar um comunicado que foi feito pela NPD, que é a questão das certificações, onde ficou muito claro ali o recado, né? Certificação não é garantia de nada, mas, por um outro lado, existe uma tendência, pelo menos na Europa, da questão das certificações, a partir do momento que, em cima da opinião 28, né, de 2022, do EDPD, né, que é o órgão, o Board de Privacidade de Dados da Europa, eles validaram o Europrivacy, que são critérios de certificação, em cima do artigo 42.5 do GDPR, de certificação de empresa. Então, a Europa hoje tem uma certificação oficial de privacidade de dados, porque outras certificações que existem aí, como o ISO e NIST, elas são de segurança com um pezinho em privacidade, mas de privacidade de dados, até onde eu conheço, e por atuar na Get Global International, a gente tem que acompanhar, porque é a característica da consultoria, privacidade de dados no mundo inteiro. Esse Europrivacy seria a primeira certificação de empresa. Então, certificação não é uma garantia, mas quando ela é uma certificação, desculpe o trocadilho, certificada pela autoridade, é óbvio que ela passa a ter um peso maior do que uma certificação não reconhecida. A LGPD ela tem esse dispositivo. É tendência da LGPD, dentro da questão de normatização, chegar neste assunto? Olha, eu acho que diante de uma maturidade maior, e dependendo de alguns temas, acredito que existe essa possibilidade. Acho que está no nosso horizonte aí, pensando numa estratégia de médio prazo aí, da gente começar a atuar em alguns temas. Então, por exemplo, a questão de transferência internacional. Existe um modelo de certificação. Então, ali a gente pode estruturar um modelo de certificação. Mas o fato é que a NPD, até o momento, né, a gente não soltou nenhum regulamento que trate dessa questão de certificação, claro. Certificação de uma política de privacidade de dados, ou o de um que TPO, seja, né? de um encarregado. Né, assim, Aliás, gente, é só a Espanha que você tem que ser certificado pela autoridade espanhola para ser DPO, tá? Assim, no Brasil, não, você não precisa dessa certificação, ou qualquer certificação, né, para ser DPO. Mas só para ilustrar aqui, né? O fato do encarregado, por exemplo, a gente está discutindo na norma, no regulamento do encarregado, alguns pontos. Essa questão de certificação, ela pode ser discutida ali dentro, se a NPD vai emitir um certificado? Pode ser discutida. Assim, a sociedade ela vai ver o resultado na consulta pública, quando a gente fizer a consulta pública, e a gente vai colocar o que nós por enquanto, não. Entendemos. Não, por enquanto não tem nada relacionado a isso. Né? Assim, a NPD ela até soltou uma nota de esclarecimento, explicando exatamente que isso está sendo tratado no regulamento e que não tem nenhuma posição de alguma associação que se coloque como uma certificadora. Assim, a NPD ela totalmente fora
e a gente está fazendo todo um trabalho aqui com Uhum. relação a encarregado, transferência internacional. E como eu disse, em alguns modelos, a gente pode pensar em alguns temas, a gente pode pensar esse modelo de certificação. Acho que a maturidade, até em nível mundial, é baixa, né? Teve esse documento que foi publicado pela EDPB, é um documento inicial, então, assim, imaginando que a Europa, que já vem discutindo isso há muitos anos, né, pensando ali desde 1970, que vem se discutindo muito privacidade, o Brasil, a gente já está, vamos pensar, a gente já está bastante evoluído, mas acho que a gente precisa de ter uma maturidade muito maior para a gente começar a definir alguns critérios assim. Mas, por enquanto, não tem nada. E nessa questão da Europa é interessante, porque você vê que a Europa, com um certo nível maior, digamos, de maturidade ou de tempo de privacidade de dados, né, não foi por um ISO ou por uma NIST, né, foi para uma certificação de um órgão, que é uma entidade, tá? A entidade que criou essa metodologia do Europrivacy não é uma empresa, não é uma consultoria, ela é uma entidade 100%, né, de privacidade de dados. Por quê? Outros órgãos também têm que aprender para chegar ao ponto de criar metodologias. Quando você fala de profissionais que vivem isso no dia a dia, é óbvio que você vive aquilo, as coisas ficam naturais em certos pontos, né? Então, mesmo a Europa muito mais madura, não foi para ISO, não foi para NIST, foi para uma terceira via completamente diferente. Acho que o mercado vai caminhar para a mesma coisa, é natural. A certificação de empresa, eu não acho que ela atrapalha, ela não é uma garantia como está lá no comunicado da NPD. Mas atrapalhar não atrapalha, desde que seja feita por gente competente e numa metodologia competente. Porque a gente pode questionar também a metodologia. Se ela é pautada em amostra e evidência e não em situações reais, eu questiono. Né? É óbvio que eu tenho um certo interesse nisso tudo que eu estou colocando e, enfim, exponho aqui, porque a Get Global International ela tem o Privacy Proof, que é uma certificação com uma metodologia diferente. Ela aplica toda a metodologia normal, mas ela cria situações reais sem o conhecimento da instituição, desde 15 solicitações diferentes, com nível de complexidade diferente, de direitos do titular, para ver como é que a empresa vai reagir. Desde projetos fictícios, para ver se aplica Privacy by Design. Desde requisição de contratação para o RH, que envolve um monte de dados sensíveis, para ver como é que o RH vai tratar com isso. Ou seja, é o que você falou, isso vai ser construído, só que a gente precisa também separar o joio do trigo, porque eu estou falando do tal do mercado, né? O mercado, ou ele taxa todo mundo como não presta, ou ele taxa todo mundo como capaz de. E aí eu acho que tem um ponto de equilíbrio aí a ser considerado. Nem toda certificação é ruim, mas nem toda certificação, ou melhor, nenhuma certificação é garantia de que a coisa está em ordem. É um indício de que tem um terceiro olhando. Agora, quem está olhando e de que forma está olhando, isso pode ser questionado. Muito bem, ponto, Rodrigo. Pois não. Só para encerrar, um ponto que você tocou é que a NPD, normatizando algum modelo de certificação dela, com certeza ela vai buscar inspiração nesses modelos, mas vai ser o modelo dela, da própria NPD, né? Com certeza vai ser bastante discutido, foco em proteção de dados e privacidade, que é a nossa atuação aqui. Mas é óbvio que a gente, quando fizer uma análise nesse sentido, a gente sempre vai buscar ver o que está sendo feito, né, no mercado, entender as melhores práticas e daí construir um modelo próprio da NPD, sempre voltado muito para olhar para a proteção do titular de dados, que acho que é um grande norte, mas também buscando um equilíbrio também para não causar um impacto excessivo, por exemplo, ao agente de tratamento. Acho que é esse equilíbrio que a gente busca, que está previsto na LGPD, que seria o norte que eu poderia falar aí, tá bom? Maravilha. Rodrigo, antes de mais nada, ou para finalizar, na verdade, muitíssimo obrigado pela gentileza, pelo seu tempo, pela clareza nas exposições. Eu vou acrescentar pela coragem, né? Porque, às vezes, o profissional, quando ele não está seguro, ele fica com medo de dar opinião, porque aquilo pode, eventualmente, né, ser colocado fora de contexto. Então, precisa de ter coragem, né, de vir aqui, e eu acho que muitos da iniciativa pública não vêm
por falta de coragem mesmo, né? E aí, de novo, é só uma colocação minha, então fica aqui também o meu agradecimento e o reconhecimento dessa coragem de vir expor aí as suas opiniões da NPD. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí por tudo isso que eu acabei de colocar, não só pelo seu tempo, mas por toda essa postura proativa no sentido de construir algo, uma sociedade que entenda e respeite privacidade de dados. Obrigado, Márcio. Eu acho que a gente, como eu disse, a gente tem essa missão e é um risco que a gente corre, mas acaba que esse diálogo com a sociedade, né, esse diálogo ele tem que existir tanto com titulares de dados, agentes, associações, enfim, né, organizações não governamentais, acho que sociedade civil. A NPD está aberta para discutir, dialogar com todo mundo, é um fato, é uma essência da nossa atuação. Podem perceber que todo regulamento, todo item, tema que é importante, a gente dialoga, a gente coloca ali para fazer a tomada de subsídio ou a própria consulta pública. Enfim, é a nossa essência, né, essa questão do diálogo com a sociedade, a questão do controle social. E eu estou aqui à disposição para outras jornadas aí, tá ok? Acho que muitas virão, porque, afinal de contas, sempre é um degrauzinho e a gente sabe que a escadaria, não é nem a escada, ela é grande, né? Temos muito aí por percorrer. Sempre que precisar da gente, a gente também está aqui à disposição, mesmo para ajudar naquilo que for necessário. E a todos aqueles que nos acompanharam aqui, fica também o meu agradecimento, o meu convite para participar das próximas edições e o meu convite também para que vocês possam ir até a plataforma, principalmente no Spotify, onde você vai ter acesso a vários outros conteúdos relacionados à tecnologia e direito. Então, muitíssimo obrigado pela participação de todos. Um forte abraço. Até uma próxima. Tchau, tchau.